Olá! Vamos mergulhar hoje numa análise bem interessante, que conecta símbolos e tradições muito antigas com o nosso dia a dia de um jeito que a gente nem imagina. Vamos explorar uma tese de que um antigo culto a Saturno continua vivo, bem debaixo do nosso nariz. Pensa comigo em três coisas bem comuns: o sábado, as alianças de casamento e aquelas auréolas que vemos em imagens de santos. À primeira vista, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, e se todos eles tiverem uma única e mesma origem, lá no passado? É exatamente isso que a fonte que a gente vai analisar hoje sugere. Então, vamos lá. A ligação, de acordo com essa perspectiva, é um Deus antigo, um Deus que atravessou os séculos usando vários nomes e disfarces. E esse deus é Saturno. Em inglês fica bem óbvio, né? Saturday é literalmente Saturn's Day, o dia de Saturno. O nosso sábado vem do hebraico Shabbat, mas a teoria que estamos vendo argumenta que a adoração tem a mesma raiz. Ela também diz que tanto a aliança de casamento quanto a auréola seriam, na verdade, representações dos anéis do planeta Saturno. Mas a história não para por aí. Segundo a fonte, a identidade de Saturno fica bem mais complexa e até um pouco sombria. Vamos dar uma olhada nos outros nomes e associações que essa teoria faz. Lá na Grécia, por exemplo, ele era associado a Cronos, aquele titã que devorava os próprios filhos. Também era Pan, o deus bode, cuja imagem, segundo a fonte, foi depois usada como base para a representação de Satanás. Em outras culturas, era conhecido como Baal Moloch, uma figura bem sinistra ligada a rituais de sacrifício. A teoria aponta até que nos mitos celtas ele era o Senhor dos Anéis, e em Roma era o deus sombrio celebrado na Saturnália, um festival que acontecia no solstício de inverno. E essa pintura do Goya, nossa, ela é forte. Ela mostra bem esse lado mais perturbador do mito. A imagem de Cronos, ou Saturno, comendo o próprio filho, simboliza um tema central que a fonte defende, o sacrifício como parte essencial do culto a essa divindade. Para sustentar essa ideia de um Deus sanguinário, o artigo usa até passagens bíblicas que exigem sacrifícios, sabe? Eles traçam um paralelo entre essa figura e o culto a Saturno Moloch. Essa passagem do livro de Números, por exemplo, é apresentada como uma evidência dessa interpretação. Bom, o ponto central da teoria é que essa influência não seria só na mitologia, mas também nos símbolos que vemos por aí. Vamos agora para a parte do argumento que é mais visual, focando nos principais símbolos que seriam de Saturno. E o símbolo principal, segundo a fonte, é o cubo negro. O exemplo mais famoso citado é a Caaba, em Meca. O artigo sugere que, em tradições semíticas antigas, o deus El, que eles identificam como Saturno, era representado por um cubo de pedra preta. E essa história do cubo aparentemente não ficou só no passado. A fonte destaca que ele continua aparecendo em lugares bem modernos. Centros de poder e de comércio, como na sede da ONU e naquela famosa loja da Apple em Nova York. A ideia é que existe uma continuidade simbólica. E aqui a coisa fica ainda mais curiosa com um pouco de geometria. Pensa comigo, se a gente pega um cubo tridimensional e olha para ele por uma de suas pontas, a forma que o contorno dele desenha é um hexágono, uma figura de 6 lados. Guarda essa informação. Porque agora vem o que a fonte apresenta como a grande evidência visual. Essa é uma imagem real, da NASA, do Polo Norte de Saturno. E o que a gente vê lá? Uma tempestade gigante e permanente que tem o formato de um hexágono perfeito. Exatamente a mesma forma que a teoria liga ao cubo. E não é só a teoria que acha isso estranho, não. Os próprios cientistas ficaram de queixo caído. Um membro da equipe da Cassini, na NASA, disse que esse hexágono é uma anomalia geométrica que eles nunca tinham visto em nenhum outro planeta. É realmente muito bizarro. A partir daí, o artigo faz uma outra conexão visual muito forte. Ele propõe que, se olharmos para o planeta Saturno com seus anéis, a gente tem a origem do famoso olho que tudo vê. Nessa interpretação, o planeta em si seria a pupila e os anéis seriam a pálpebra ou a íris. A sugestão é que o próprio planeta inspirou esse antigo símbolo esotérico. Certo. Então, como esses símbolos antigos, o cubo e o olho, supostamente aparecem hoje em dia? Nessa última parte, a gente vai ver uma série de exemplos da cultura moderna que a fonte usa para defender essa ideia. Quem já assistiu ao clássico da ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço, vai lembrar do misterioso monólito negro. Pois é, a fonte interpreta essa imagem como uma representação direta do cubo de Saturno. Em O Senhor dos Anéis, o grande vilão, Sauron, é representado como um olho que tudo vê. Lembra que um dos nomes de Saturno seria Senhor dos Anéis? O artigo interpreta isso como mais uma alegoria para o olho de Saturno.
A teoria vai além da ficção e chega no ritual bem do mundo real, a formatura. A fonte alega que a beca preta e aquele chapéu quadrado, o capelo, não são só tradição. Seriam, na verdade, homenagens simbólicas ao deus cubo Saturno. E para mostrar que a coisa continua super atual, a análise aponta até para a cultura pop. Dizem que clipes de música modernos estão cheios de imagens de cubos, hexágonos e do olho, passando esse simbolismo para uma nova geração. E no final, a fonte deixa a gente com essa pergunta na cabeça. Será que todas essas conexões na mitologia, na religião, na ciência e na cultura pop são só coincidências? Ou poderiam ser ecos de um antigo sistema de crenças que, na verdade, nunca foi embora? Fica aí a reflexão.